É muito bom poder, mais uma vez, estar com vocês e saber que Deus, por sua grande misericórdia, continua falando aos seus filhos, e somente os filhos perceberão, mais ninguém. Se você for neto, sobrinho, não pode perceber, porque Deus só fala aos filhos e não tem neto. Se você for neto, não é da família dele, porque ele não tem neto. Se for sobrinho também, não é da família dele, porque ele não tem sobrinhos. Deus fala aos filhos. E a mensagem converte o coração dos filhos. E o que converte o coração dos filhos, diz o profeta no primeiro selo 35, que são os 7 trovões. Então, se os 7 trovões já foram revelados para você, você é convertida, é convertido. Se não foi, ainda não é convertido. É bom buscar sua conversão. Amém? Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Senhor Deus, queremos usufruir desta oportunidade de subir um pouco, de não ficarmos aqui como animais rastejantes nesta terra, e nem como quadrúpedes, mas queremos subir como filhos de Deus, a quem a palavra tem sido revelada, não considerando-nos melhor que alguém, mas sendo agradecido pela oportunidade de ter a revelação daquilo que o mundo não pode ter. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mesmo que parece não ter muito sentido, mas eu quero falar um pouquinho sobre fui levantado. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Agora, meus irmãos, se não crermos nisto, é melhor não crer em nada.
certo? Agora a gente pode vir na igreja a vida inteira e não conceber a palavra, porque a gente é estéril. É como uma mulher estéril que pode viver com o marido a vida inteira, relações sobre relações, e ela não concebe, ela é estéril. Ele joga semente, mas o terreno é improdutivo. Isto é a igreja que não é fértil, que é estéril, que é improdutiva. Deus lança semente. E se a igreja não gerar nesse tempo, ela é a pior de todas as igrejas. Porque em cada era Deus jogou uma semente. Mas na sétima era foi 7 sementes. Já percebeu isso? Em cada era veio um mensageiro e semeou. E a igreja eleita do dia concebeu a semente e produziu filhos naquele dia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nós teríamos uma mensagem que semearia no seio da igreja não uma semente, mas 7 selos, 7 sementes, desde o primeiro até o 7º. E a igreja que não gera, ela é estéril, e ela não irá no rapto. E o pastor que não concebe também esta semente, quando Deus já lançou a semente através da revelação que o Cordeiro deu ao William Branham, e o William Branham semeou na igreja, nos pastores, e os pastores também, eles são estéreis, eles não concebem os 7 trovões. As suas igrejas, infelizmente, não irão no arrebatamento, nem o pastor, nem os membros. Pode ter grandes movimentos, a igreja pode estar cheia, a nossa hoje está cheia. Isso não é o que Deus conta. Ele conta a semente. E quem é que tem ventre fértil para conceber a semente? Deus manda uma mensagem. E se eu tivesse casamento e divórcio aqui agora para ler para vocês, mas estes parágrafos talvez se tornem difíceis para achar e combinar, 211 a 213, onde o irmão Branham mostra sobre isto para nós, que ele, Cristo, divorciou da igreja, porque a igreja não quis ter, olha para você ver como que está, um ato sexual, espiritual, mais profundo. Ela não quis esse ato sexual, espiritual, mais profundo. Ela não pode gerar. Pode jogar semente. Eu não queria mexer com essas coisas, porque temos gente descalço aqui. E se torna difícil para a gente falar numa audiência mista. Mas tem semente que pode ser semeada na beira do caminho. E ainda a mulher se engravida. A moça se engravida. Mas tem umas que pode semear no fundo do ventre. Elas não engravidam, porque elas são estéreis. E assim é a igreja. A igreja eleita, Deus pode semear rasinho. Ela atrai aquela semente ao óvulo espiritual e concebe e diz: estou grávida. Outras pode pregar, você pode anunciar, você pode aprofundar o mais que você quiser na mensagem, na pregação, e mostrar os mais profundos mistérios revelados que esta igreja não concebe, porque ela é estéril
e pode jogar a semente lá no fundo do ventre. Ela joga fora aquela semente, porque ela é estéril. Ela não consegue. Certeza? 215, diz o irmão aqui. Casamento e divórcio. Veem que grande honra uma mulher pode receber. Veem que grande coisa a igreja pode ser. Mas vocês podem ver onde a sujeira a tem levado. Então daí, tentando comparar aquilo, a igreja lá com a igreja aqui, você não pode fazer aquilo. E tenta comparar a prostituta da rua com a igreja do Deus vivo, ou a mulher, o tipo da mulher correta, com uma prostituta. Porque existe tal coisa como esta, é a lei do contraste. Amém? A lei do contraste. Mas o que eu quero está para cá. Observe 211, casamento e divórcio. Ele pode repudiá-la. Se fosse a minha, eu já ia direto onde estava, não precisava ler tudo. Eu já encontro tudo grifado, mas esta não é minha, novinha, né? Então tem mais dificuldade. Ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isso e o provou nos dias quando Lutero, Wesley e Pentecostes. Agora você vê que ele, Deus, pode repudiar a igreja, mas a igreja não pode repudiá-lo. O homem pode repudiar sua mulher, mas a mulher não pode repudiá-la. Não estou falando tocante à lei do país, estou falando tocante à lei de Deus. Que o que manda para nós é a lei de Deus. Você usa da lei do país, mas você tem que saber que a lei de Deus supera todas as leis de todos os países. Deus ainda é Deus, a Bíblia ainda é Bíblia, e ainda tem crente na terra. Ei, glória! Nos dias quando Lutero, Wesley e em Pentecostes, quando eles recusaram se tornar mais profundos como parte dele, tendo um ato sexual espiritual para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Eles não quiseram, eles rejeitaram o ato sexual, espiritual com Deus. A igreja rejeitou. E essa daqui não é mais as igrejas pentecostais, são as igrejas da mensagem, são os pastores da mensagem, são os obreiros da mensagem, são os apóstolos da mensagem, são os mestres da mensagem, evangelistas da mensagem, que têm rejeitado o ato sexual espiritual para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Será que você não sabe qual é a parte mais profunda da palavra? E eu tenho que falar outra vez? Com a parte mais rasa da palavra, quem tem semente engravida fácil. Quem tem lá um ventre fértil, engravida fácil com a primeira etapa. Outros engravida fácil com a segunda etapa. E se eles engravidarem e não tiver lugar para engravidar com a terceira, eles estarão perdidos. Porque eles não serão diferentes de luteranos, wesleyanos e pentecostais que recusaram entrar em um contato, em um ato sexual espiritual com Deus, com a palavra, para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Nós não estamos aqui tentando engravidar a igreja com as partes rasas da palavra, porque estas partes já se cumpriram. Estamos procurando lançar ao ventre da igreja, se você tem coração, que tem semente, que tem óvulo fértil. Se a igreja tem coração com óvulo fértil, porque a mulher pode ser bonita. Eu queria falar mais claro, mas não posso. Ela pode ser linda, mas se ela não tiver o óvulo, não vai adiantar, ela não vai engravidar. Aquela beleza de mulher não vai trazer nenhum filho para ver o que dá, porque ela não tem óvulo. E o marido tem semente, Deus tem semente, joga na igreja, mas a semente de Deus não engravida nem os pentecostais. A semente de Deus não engravida o povo da mensagem, senão o eleito que tem óvulo fértil.
Eu estou falando claros, o português claro para você. Eu creio que é aí onde você deve estar e saber que Deus, através da mensagem do sétimo anjo, vem engravidar a igreja que vai para o rapto. E a igreja que vai no rapto, se ela vai ser engravidada, ela é esposa de Deus. Ela não é namorada de Deus. Tem muitos crentes que namoram a Deus. Tem muitos crentes que estão ainda noivos com Deus. E que é a concepção deles. Mas Deus não tem mais nenhuma namorada. Se você é namorado de Deus, é só a sua conversa, porque Ele não fala nada. Se você diz que é noiva de Cristo, é só você quem fala. Ele mesmo diz, eu já casei, como você pode dizer que é minha noiva? Eu não sou adúltero, eu não tenho mais do que uma. Eu só tenho uma. Se eu ordenei um homem ter uma, diz Deus, terei eu duas, três? Católica, batista, pentecostal? Terei uma igreja da mensagem da primeira etapa, uma igreja da segunda etapa e outra da terceira? Não! Eu casei com uma. Amém, amém. Digo amém, amém. Aleluia. Ele casou com uma. E se você não é casada com Deus, casado com Deus, esquece. Porque Deus não entra em você. Ele não entra, porque Ele não pode entrar, porque Deus não é adúltero. Ele não entra se você não é casada, casado com Ele. Casar com Ele é casar com a palavra. Casar com a palavra, quem fez esse casamento foi, provando sua palavra 236, o ministério do Filho do Homem que casou o crente com a palavra. Então se você está casado com Ele, você está casado com a palavra e você vai gerar. Agora se não está casado com Ele, e tem uma coisa, não é você que diz, Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bonito, o Senhor é amável, eu te amo, Jesus, e começa a chorar e diz, eu não. Jesus, mas eu te quero, eu te amo, eu te adoro, e diz, eu não. Não tem muitas mocinhas que devem falar para algum rapaz aí, ai, mas eu amo fulano de tal. Vai lá perguntar para ele, diz, eu não. Só que esses moços também devem estar tudo a perigo, que qualquer coisa, eu te amo, me ama, pega qualquer bagaço, qualquer bagulho. Amém. Que é isso? Não é assim não. Você pode falar para ele, te amo, Jesus. Está escrito em Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu curei enfermos no seu nome, em seu nome expulsei demônios, em seu nome fizemos maravilha. E Ele lhes dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas eles conheceram a Deus. Eles expulsaram demônio no nome de Jesus Cristo, eles curaram enfermos em nome de Jesus Cristo, mas Jesus diz, não vos conheço. O Anás podia dizer, Senhor, um grande templo, a nossa sinagoga está uma maravilha, nós lemos a lei de Moisés todo sábado, aleluia, graças a Deus, Jeová. Nós estamos tendo nossos cultos abençoados, ó grande Criador, nós estamos fazendo nossas reuniões, está uma bênção, o povo está vindo, a igreja está aumentando, estamos fazendo tabernáculos novos, estamos aumentando os obreiros, os pastores, estamos aumentando a igreja, glória, aleluia, e ele diz, não vos conheço, não vos conheço. O rapaz era bom, não tinha feito bem nem o mal. Estava no ventre da mãe. E Deus falou para a mãe, tem uma coisa, eu amei a Jacó. Mas o Esaú, ele é irmão do Jacó. O senhor é injusto, ama um, não ama o outro? O problema é meu, eu escolho quem eu quero. O barro, aí ele vem em Romanos 9, diz o barro está na mão do oleiro, e ele faz do barro o que ele quer, ele faz um vaso para honra e outro para desonra, está na mão do oleiro, Deus é o oleiro, o barro é o homem,
Está na mão de Deus, Ele faz o que Ele quer. Agora Deus viu que esse pedaço de barro, que sou eu ou você, seja lá quem for, se Deus viu que nós vamos ser perdidos, se Deus viu que nós apenas iríamos glorificá-lo, mas rejeitar a semente principal da gravidez da igreja, então Ele diz: eu aborreço esse fulano. Agora, se Ele viu toda a nossa trapaça, toda a nossa vida injusta, mas Ele viu que nós iríamos arrepender, iríamos aceitar a palavra, e não somente seríamos batizados em nome de Jesus Cristo e creríamos que Deus mandou um mensageiro, mas que nós creríamos que Deus mandou um profeta, e não apenas um profeta com título de profeta, mas com ofício profético, que a palavra foi revelada, os selos foram revelados, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Se Deus viu isso, Ele diz: amei esse Jacó. Amém? Então, isso daqui é muito importante. A gente não pode passar isso sempre nessas coisas. Eu tenho que repetir coisas aqui porque eu sou obrigado a fazer isso. João foi levado mais alto. Capítulo 4. Ele foi levado mais alto. Antes de falar de João, deixa eu falar alguma coisa do que eu disse hoje de manhã. Porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes. Então é isto que acontece. Muitos profetas desejaram ver o Messias e não viram. Muitos justos desejaram ver o Messias e não puderam ver. Viram através de visões lá atrás. Mas quando o Messias estava na terra, eles que estavam ali, os judeus, não puderam ver, não puderam contemplar. E Jesus estava dizendo: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e vocês desprezam enquanto eu estou aqui manifestado, e outros desejaram, e eu vim aparecer para uma raça de gente que não me quer ver, que não me deseja. E profetas e justos do passado desejaram ver o que vós vedes, e não viram, ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. O mesmo acontece durante as eras. Paulo desejou ver esse dia do rapto, esse dia da revelação dos selos, ao ponto dele falar assim: nós, os vivos que ficarmos, e nós, os vivos, não precederemos aos que dormem. Paulo estava vendo tudo isso. Paulo desejou viver os dias de William Branham, Pedro desejou viver os dias de William Branham, João, lá na ilha de Patmos, vendo aquilo em visão, ele podia pensar: meu Deus, e quando isso for realidade? Se eu pudesse ver esse dia, eu estou apenas vendo a visão aqui no Apocalipse, na ilha de Patmos, entre serpentes, escorpiões, lagartixas. Mas se eu pudesse ver isso em realidade, quando isso for cumprido, quando esses trovões se desferirem suas vozes, nos dias da voz deste 7º anjo, se eu pudesse ver isso, e eles não puderam ver, senão em visões. Nós temos os livros na mão, nós temos as fotografias. Você colocou aqui, meu irmão? Nós temos as fotografias do que Deus fez. Eles desejaram ver isto e não puderam ver. Agora isso está diante dos nossos olhos. O que vamos fazer com isto? Seremos julgados através dos próprios sinais que Deus manifestou na era em que vivemos. Não importa que eu não vivi lá nos dias de William Branham, mas isso daqui está tão vivo hoje para mim, parece que eu estou naquele dia. Aleluia! Como isso é tremendo, como isso é tremendo. São coisas sobre coisas. Aleluia! Vamos então um pouquinho aqui. Eu fui levantado. Quem foi levantado? João. Quem foi levantado? Vamos ver se teve mais alguém que foi levantado. Amém? Tudo coisas conhecidas, irmãos. Tudo coisa conhecida, porque é muito bom a gente ser levantado. 7º selo, 201. Presta atenção, porque isso tem muita importância. Eu estava no Ocidente, e vocês se recordam dos mensageiros pequenos? Eles se foram ao Oriente. Os segundos mensageiros, uns passarinhos maiores, como a pomba, eles também se foram ao Oriente. E eu olhei, e eles permaneciam comigo todo o tempo.
Isso foi a primeira e segunda etapa do ministério. Agora, a terceira também procedeu do Ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. Você já tem percebido isso, mas eu quero despertar sua mente para isso, que nós já tivemos um profeta que foi levantado acima da terra, que ele estava no monte pôr do sol, tirando os carrapichos da calça, e logo deu um grande estrondo e já apareceu na frente dele 7 poderosos anjos da eternidade. E aqui ele diz: a terceira também procedeu do Ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. E o problema é que eu creio que ele foi mesmo. E se ele foi levantado, era porque Cristo tinha descido sobre o monte, e ele foi levantado para estar naquele lugar. Olha para você ver onde o profeta foi. Isso era vindo de novo ao Oriente com o mistério destes selos. Aí ele fala do sonho do irmão Jackson, da pedra branca. Ele diz aqui, exatamente como foi o sonho do irmão Jackson, o qual Deus me permitiu interpretar dentro daquela pirâmide. Lembra bem, dentro daquela pirâmide, você sempre mostra isso para mim, essa pirâmide aqui, porque é dentro desta pirâmide havia uma pedra branca que não tinha nada escrito. Por isso tinha que ir ao Ocidente para fazer contato com a mensagem destes anjos, e logo assim poder voltar para revelá-lo à igreja. Se recordam que ele lhes disse que a próxima que ia suceder seria aqui nesta igreja? Assim foi exatamente. 201 agora do 7º selo. Quero que notem outra coisa que sucedeu. E se vocês chegam a escutar a fita, senhores, que horas são? Ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente, os demais eram comuns. Porém, este certo anjo era muito notável. Agora eu te pergunto, por que os demais eram comuns? Os demais significavam 6 selos, porque aquele 7º significava o 7º selo. Parágrafo 152, aqui do 7º selo, ele diz que aquele 7º anjo era o que tinha o 7º selo. Amém? Ficam vivos assim, ó, ficam vivos, alerta mesmo, ouvindo com aquela vontade de aprender, de saber que isso é verdade, não importa quem fale contrário. Não estou um pouquinho importando com quem fala o contrário, porque são pastores improdutivos dos 7 trovões. Os 7 trovões, a semente não entra. São gente boa, melhor que nós, bonitos melhor que nós, muito mais bonito que nós. Mas se não tem óvulo, aquela mulher é feia, mas ela tem um óvulo, ela gera um filho. Mas aquela mulher é bonita, é linda, mas ela não tem um óvulo. Ela não sabe que jeito que pode aparecer um menino na casa dela, porque ela não tem óvulo. A igreja é bonita, cheia de pessoas, de todas as classes, cheios de conhecimento, mas não tem óvulo fértil. Quando a semente de Deus dos 7 trovões chega, tem que ter óvulo de 7 trovões para semente de 7 trovões. Você vai gerar não 1, mas 7. Amém? Ninguém quer isso, agora é 7. É uma geração de 7 selos, revelação de 7 trombetas, de 7 naturezas, que você vê que são a 7ª natureza do Cordeiro: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Amém. Porém, este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação, em forma de pirâmide. Está naquela pirâmide ali, em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito.
exatamente ali onde estavam os 7 trovões, não tinha nada escrito. Vejam, os anjos me elevaram de onde eu estava, dentro dessa pirâmide formada pelos mesmos. Os anjos passaram perto do irmão Brana, pegaram o irmão Brana. Vou falar como ele fala aqui, que aqui ele fala no plural, depois eu devo ler onde ele fala no singular, que o 7º anjo o levantou para lá. Mas aqui ele está dizendo que aqueles anjos me elevaram de onde estava. Onde ele estava? No Monte Pôr do Sol. Onde ele estava? Tirando caprichos da perna da calça. Aqueles anjos me pegaram de onde estava, dentro dessa pirâmide, e me levaram para dentro desta pirâmide formada pelos mesmos. Os 7 anjos formaram a pirâmide, mas eles passaram e pegaram o William Branham e levaram o William Branham para dentro da pirâmide. Já havia pensado nisto? Fui levantado. Para onde? Eu fui levantado de obreiro para pastor. Fui levantado de evangelista para pastor. Fui levantado disso para aquilo. Não. Fui levantado, me puseram a pregar no encontro. Fui levantado. Não. Fui levantado do Monte Pôr do Sol à pirâmide de 7 anjos que vieram da eternidade. E eu queria que você entendesse uma coisinha mais, que ainda que nós não entendemos tudo, mas se entender uma coisinha mais tá bom. Se virar aquela foto que vocês têm ali, se virar a foto, ela vai mostrar o rosto de Jesus Cristo lá dentro. Certo? Se virar a foto um pouquinho, então o irmão Branham mesmo disse: se você fizer isto, então você vai ver o rosto de Jesus Cristo. É virando a foto um pouquinho. É o que ele diz. Olha para você ver, diz, virando para a direita, meu irmão, aquilo ali, não é? É virando para a direita. Olha, eu queria mostrar para vocês tudo na mensagem, que ele fala desse jeitinho. Aí você vê o rosto do Senhor Jesus ali no meio. E aqueles 7 anjos que formaram a pirâmide, pegaram o irmão Branham e levaram dentro da pirâmide onde estava formado o rosto de Jesus Cristo. Deu para você entender isso? É tão simples. William Branham não ficou fora. Por que você não vê o William Branham quando ele foi levantado ali? Ele diz: fui levantado. Os anjos levantaram o irmão Branham. Por que você não vê? Irmão Branham, você não vê ali porque ele estava escondido em Cristo. Foi Cristo quem apareceu. Não aparece o profeta, aparece Cristo. Porque o profeta estava escondido em Cristo. Dentro da pirâmide. É o que eu leio aqui. É o que eu leio aqui, ó. 7º selo, parágrafo 201. O povo precisa só de ler os selos e crer. Mas para começar, vocês não podem ter a revelação que nós temos se não começar onde nós começamos. A era terminou e o Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou. Não adianta querer entrar aqui sem conhecimento do fundamento. Você tem que ter o fundamento dos 7 selos. O fundamento dos 7 selos. O que acontece para ser revelado os selos? O Cordeiro deixa o trono. Agora ele deixa o trono. Você tem que entender que ele deixa o trono no primeiro selo revelado. Revelado, não no primeiro selo quando foi aberto, que o primeiro selo foi aberto na primeira era, mas eles não souberam nada quando foi aberto. Mas quando foi revelado nos dias do 7º anjo, do 7º selo, do último anjo. Amém? Eu quero bater bem nisso daqui, porque tem gente que diz que crê no irmão Branham, e diz o William Branham, o reverendo Branham, o 4º Elias, mas eu vou te mostrar que o reverendo Branham, o 4º Elias, é o 7º anjo e o último anjo. E quem disse foi o William Branham, e eu prefiro crer em William Branham. Ele diz que é o último anjo. E o irmão Branham não estava falando dele mesmo, estava falando do 7º anjo, porque o William Branham era o natural, mas o 7º anjo era o que voou para ele. Amém? Isso me faz ficar religioso,
Os anjos me elevaram de onde estava, dentro dessa pirâmide, formada pelos mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, desde o primeiro até o sétimo. Só eles conheciam os mistérios dos 7 selos. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. A mensagem do segredo dos 7 selos que estão dentro da pirâmide. E o que está dentro da pirâmide é os 7 trovões. Mas o segredo que está lá é os 7 trovões. Você vê estes 7 selos escritos aqui, mas isso daqui não é tudo. O tudo está dentro da pirâmide, a revelação dentro da pirâmide. Este anjo, falando do 7º, estava à minha esquerda, ele era o último, o 7º anjo. Então não tem 8º, gente, não tem outro. Contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente, para o ocidente, e ele vindo para o oriente. Esta está à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo. Então não tem outro. Depois do último não tem outro. Se é o último, não tem outro. Algo muito extraordinário. Recordem como disse que tinha sua cabeça levantada. Agora estou repetindo o que eu li ontem, né? Suas asas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente a mim. Agora, quem foi arrebatado? Fui levantado. William Branham. Foi levantado. Quem foi arrebatado em visão? João disse, fui arrebatado. João foi arrebatado no capítulo 4. Subiu mais alto para ver mais coisas. E ali, quem foi arrebatado? Quem foi levantado? Fui levantado. William Branham. Quem o levantou? Os anjos. O levantaram para dentro da pirâmide, onde estavam os mistérios para ser revelados, e aqueles 7 anjos eram os que tinham os mistérios, a revelação de todos aqueles mistérios. E para quem foi que foi dado? Foi dado para o William Branham, para o 7º anjo. Amém? Agora, isso é este 7º selo. Escuta aqui, porque o irmão Branham mostra a coisa do jeito que ele viu. Agora, este 7º selo é uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não tem sido permitida a sua abertura, certo? Não tem sido permitida a sua abertura. Agora todo mundo para aqui, não foi permitida a abertura do 7º selo, e já é um dos últimos parágrafos do 7º selo. E a pessoa fica, o carro encravado ali, e não tem a revelação de que o próprio irmão Branham, na sua vida, no seu ministério, estava o cumprimento do 7º selo, porque ele era o 7º anjo na terra, e o 7º anjo celeste voou para o 7º anjo da terra, com o mistério do 7º selo. E aí que você vê que desde o primeiro selo, ele vem no parágrafo 33 e diz que os mistérios de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Então o ministério do 7º anjo é o segredo dos trovões, é o segredo do 7º selo. E era algo que estava acontecendo em segredo. Desenrolando em segredo. 162 do 7º selo. Não é algo que você diz, o 7º selo, irmão Branham diz que é isso. Irmão Branham diz, está desenrolando em segredo o 7º selo. Por que em segredo? Porque aquilo passava por alto a todo mundo. O que estava acontecendo, a revelação daquele selo. Deixa eu ir mais um pouco aqui para ver se eu dou conta de expressar o que desejo. Bom, ainda tem o 7º selo, 150 e 151. Vamos voltar lá para nós reforçarmos mais um pouquinho nossa meditação. Isso daqui é tremendo. A gente não pode ler tudo, né? Ainda mais agora. Não tem nem condições, certo?
Eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o oriente. Quando chegaram onde eu estava, fui levantado para estar com eles. 150 do sétimo selo. Fui levantado para estar com eles. Então você tem que ver isto, que o irmão Branham recebeu a revelação dos selos, a comissão da revelação dos selos, porque aquilo não era totalmente a revelação, era a comissão da revelação dos selos. Porque quando o irmão Branham desceu daquela nuvem, ele não veio sabendo o que era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Não, ele não veio sabendo. Ele tinha a comissão. Aí ele foi para um quartinho, onde Deus mandou ele estar, dentro daquele quartinho, e o Espírito Santo, que era aquela coluna de fogo na cabeça do irmão Branham, aquela coluna de fogo estava no quartinho todo dia. E ele diz, aquela coluna de fogo é Cristo. Você tem que ver que o homem é William Branham, mas aquela coluna de fogo, o irmão Branham diz que era Cristo. É perguntas e respostas sobre os selos. 190 a 191. Muito bem. Nós temos que ajudar várias cabeças para ajudar a lembrar das coisas, né? Mas aí para dar segurança para as pessoas, ir lá e ler o que o irmão Branham disse. E é ali mesmo onde o irmão Branham disse que o próprio Cristo falou para ele que quando o Cordeiro deixa o trono, ele não é mais mediador. Foi ali. E ele deixa o trono para revelar os selos. Amém? As pessoas precisam ter entendimento que ele deixa o trono para revelar os selos, e não é que ele deixa o trono lá no primeiro selo, na primeira era. Ele deixa o trono para revelar os selos na sétima era, no sétimo selo, ele deixa o trono, porque os selos já foram cumpridos. Faltam parte de cada um, como do quarto, que cumpre na tribulação. A parte depois que a igreja for raptada, então cumpre o restante cumpre na tribulação, onde o nome dele é morte. Agora nós já sabemos que o nome desse indivíduo é morte. O sexto selo aberto pelas duas testemunhas de Apocalipse 11, aberto para os judeus, para nós já foi aberto por William Branham, pelo sétimo anjo. E o sétimo selo, exatamente o profeta do dia. Quando é que vai terminar o sétimo selo? Só termina o sétimo selo quando esta igreja for levantada também. Amém? Aí vai terminar. Não terminou o sétimo selo quando o irmão Branham veio na terra e revelou, porque estava em mistério. Quando o sétimo selo estava cumprindo nos dias do irmão Branham, o povo não sabia que estava cumprindo. Era em segredo, diz o irmão Branham. O sétimo selo estava cumprindo em segredo. 162 do sétimo selo, cumprindo em segredo. E o povo não sabia. Quando é que termina o segredo do sétimo selo? 232, a festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada. E aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Vocês viram? Começou com o irmão Branham, mas termina quando a igreja for raptada. A hora que a igreja for raptada, o sétimo selo acaba, o mistério acaba, porque a igreja, esposa de Cristo, sairá desta terra. Amém. Meus irmãos, é muita coisa que a gente tem e não tem condições de colocar tudo numa pregação. Eu já estou pregando há vários dias e não estou conseguindo. A revelação desses mistérios é assim diz o Senhor. Qual é a atração sobre a montanha? 138 a 140. Presta atenção. E eu comecei a subir o monte, correndo. Era aquele monte onde a espada caiu na mão dele. O mais rápido que eu podia, para o outro lado. E de repente eu pensei que alguém havia me atirado. Eu nunca ouvi tal estrondo. Aquilo sacudiu toda a terra. E quando fez, diante de mim, estava 7 anjos juntos. Eu encontrei com o irmão Fred e os outros, um pouco depois, e disse, o que foi isto? Eu disse, aquilo foi isto. Não diz o que foi, aquilo foi isto. O que fará você? Perguntaram para ele. Os irmãos perguntaram para o irmão Branham, o que fará você? Ele diz, retornar para casa, pois assim diz o Senhor. Os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais,
Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nestes 7 selos. Agora você vê que o irmão Branham está contando a visão. Isso já havia acontecido em 63 e ele está repetindo isso daqui em 65, já no ano da morte dele, dizendo que Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Não tem outro lugar para você encontrar os mistérios. Eles estão nos 7 selos. Nos 7 selos você vai encontrar os mistérios. Eu tenho dito, os 7 selos, as mensagens que fazem parte dos 7 selos, elas começam em 63 na abertura dos selos e vai até 65 na morte do profeta. Isso são mensagens que compõem o 7º selo e os 7 selos. É só você pegar essas mensagens, elas dizem o que irmão Branham não pôde dizer no 7º selo. Ele não podia dizer. E aí estão os 150 desta mensagem, o 7º selo. Ele diz assim: eu dei a volta e me fui à tenda, correto? Foi porque isto era o que estava sucedendo. Foi exatamente o que era, e sabendo que não podia dizer nada, até que já houvesse sucedido, e ver se as pessoas o estavam entendendo ou não. Ele não podia falar nada sobre estas coisas. Ele tinha que esperar e ver se as pessoas estavam entendendo. Olha o 151 do 7º selo. E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho, me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava a meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Escuta outra vez. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Olha, se aquele 7º anjo significava mais para o irmão Branham, para mim, o 7º anjo significa mais para mim. Significa mais para mim. Por quê? O 7º anjo da eternidade tinha o mistério do 7º selo. E o 7º anjo terreal é quem teve o mistério dos 7 selos e do 7º selo para passar para os pastores e os pastores passar para as igrejas. Então esse 7º anjo para mim tem um valor tremendo. Como o 7º anjo da eternidade era mais sobressalente para o irmão Branham, o 7º anjo terreal, para mim, é o mais sobressalente, porque é ele quem tinha o 7º selo para entregar para nós. E já entregou, amém? Amém. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me suspendeu. Se recordam? Fui levantado. Me levantou. Gente, irmão Branham foi levantado àquelas alturas para a comissão. Se os pastores, se os obreiros, se os evangelistas, se os apóstolos, se os mestres não forem levantados também, eles não poderão depois serem comissionados. Irmão Branham foi levantado, então foi comissionado a revelar os selos. Se os pastores, o quíntuplo de Efésios 4:11, for levantado onde João foi e onde William Branham foi, João foi na visão, William Branham foi na realidade. Gente, tem que se entender isso, meu Deus. João foi levantado na visão, mas William Branham foi levantado em realidade. William Branham está tirando o carrapicho da calça. Os 7 anjos pararam perto dele e o 7º anjo levantou, o suspendeu. Porque podia dizer, é você que eu quero dar este segredo. É você que tem este segredo do 7º selo, que é o 7º anjo. E eu, como 7º anjo espiritual, tenho que dar este segredo para o 7º anjo natural. Amém. Eu creio muito nisto. Eu creio nesta realidade, nestas verdades. Eu fui levantado. Se o pastor não for, a igreja não vai ser também. Se o pastor não for levantado, ele não é comissionado a pregar 7 selos, 7 trovões que o William Branham foi comissionado e já pregou, já está revelado. Se os pastores não for levantados, eles não têm comissão de pregar os 7 selos. Por isso, eles não poderão entregar e estarão contra. Mas tem muitos pastores
que dizem sinceramente, eu não tenho condição de pregar isso daí, essa terceira etapa, mas eu creio nela, e eu estarei apresentando o que é estes selos para o meu povo, para a minha igreja. Eu passarei as fitas, os CDs. Deus honra esses homens. Nós temos homens no Brasil desse jeito. Deus honrará eles, não por minha causa, mas porque esta revelação Deus aprove abrir nesse tempo final para nós. E a misericórdia de Deus, Deus deveria ter aberto nas metrópoles, Deus deveria ter aberto nos grandes personagens, mas aonde ele foi? Na manjedoura. Vamos agora rejeitar? Não, Deus fez. E tem pastores que eles dizem, são sinceros, eu não tenho condição, mas eu vou rodar. E eu disse para um pastor desses, diz, meu irmão, você diz agora que não tem condição, mas você crê e Deus vai te dar graça. E você vai estar semeando, você mesmo, daqui uns tempos você não precisará mais desse CDzinho. Você terá mensagem suficiente para ajudar a sua igreja. Eu sei que Deus fará isso, mas o início precisa dessa ajuda. Mas os grandes não querem, Anás também não queria, e os Anás da mensagem não querem. Os Caifás da mensagem não querem. Aí Deus tem que chamar um Zaqueu, um Mateus, tem que chamar até um ladrão da cruz. Dizer, não dá tempo nem de ser batizado, mas vai e prega os 7 trovões, prega os 7 selos. Transforma o homem de uma hora para outra assim e manda ele pregar. Enquanto os outros têm 30, 40, 50 anos de ministério, Deus diz, pode pendurar a chuteira. Porque já acabou seu tempo. Senhor Jesus, te damos graças, Pai. Nunca deixa-me ter um espírito arrogante, mas de amor, porque esta é a verdade. O que estamos semeando, Pai, não é a semente da discórdia. O que estamos semeando não é a semente de uma denominação. O que estamos semeando não é a semente do homem William Branham natural. Nós estamos semeando o que o 7º anjo espiritual revelou a William Branham, que era o 7º anjo aqui terreal. E que nós cremos nessa mensagem. Estamos semeando uma semente do amor divino, sem o qual ninguém irá no rapto. E o amor divino é extensivo aos eleitos. O eleito diz, eu preciso dessa mensagem, eu não aguento ficar sem ela, ela é meu alimento. Ó Deus, ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, com a semente do amor. Amém, Senhor. Amém. Em meu coração, onde o Senhor sempre habitará, que nos meus olhos faz despontar a formosura do seu olhar e resplandecerá a semente da luz, o amor que Deus plantou em meu coração, para um dia colher enfim todo o amor que nascer em mim, brotado num jardim.
fé traduz que ao renascer resplandece a luz, o amor do meu Jesus. Amém. Amém. Eu creio que mensagens que Deus tem dado para esclarecer a todos nós. Vocês devem aprender isto com amor, com dedicação. É Deus fazendo isso por nós. Você pode achar que não é nada, mas é o amor de Deus revelando o que Ele revelou para William Branham. Está revelando para nós. Que se Ele não tivesse revelado para William Branham, não podia revelar para nós. Primeiro, Ele revela seus segredos aos profetas, seus servos. Então, Ele revelou seus segredos, seus mistérios. Amém? Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando os sonhos se desfazem, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender. Da sua paz. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor.